Boa noite, professor Flávio, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje a gente foi convidado para falar sobre ética, burnout e emergência, né? E queria agradecer o convite às ligas do trauma aí de Campinas, da PUC, do trauma da Unicamp e etc. É um prazer imenso estar aqui. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente começar minha apresentação aqui para vocês. Professor, o senhor consegue ver aí? Estou vendo sim, Diego. Tá na tela já. Então, gente, meu nome é Diego, eu sou médico da Unicamp, trabalho há 10 anos no pronto-socorro. Atualmente, além de médico do pronto-socorro, dou aula na disciplina de ética da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, já do primeiro ao sexto ano. Eu aprendi muito com o Dr. Flávio, que está aqui com a gente hoje. Muito legal discutir esse assunto com ele presente. Eu continuo aprendendo com ele constantemente. Foi meu professor e continua me ensinando até hoje. E hoje a minha ideia é conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, como que eles se relacionam, né? Ética, emergência e burnout. Então, para começar a conversar um pouco sobre isso, vamos tentar ilustrar como que esses assuntos se interrelacionam primeiro com 3 casos clínicos, tudo bem? Eu vou deixar aí aberto como que foi feita a resolução desses casos, e aí, depois da aula, no final da aula, eu conto como que aconteceu. Então, só para ilustrar, vamos contar a história aqui de um paciente, um homem de 45 anos, que chega no pronto-socorro com dor em tornozelo direito há 3 meses. E aí, o enfermeiro que está na triagem, ele faz a triagem, vê que o sinal vital está sem alteração. Pela triagem, ele foi classificado como um paciente azul, portanto, um paciente sem prioridade. E aí, a gente precisa decidir o que vai acontecer com ele a partir de então. A grande dúvida aqui é, o enfermeiro, ele pode dispensar esse paciente sem ele ter um atendimento médico ou não? Tá? Segundo caso, é o caso de um homem de 50 anos que foi internado no pronto-socorro por um infarto sem supra, ficou esperando aí cerca de 1 dia e meio, 2 dias para fazer o cateterismo, fez o cateterismo, e aí estava esperando o ecocardiograma, mas infelizmente ele não teve vaga para internar na enfermaria, ele ficou no pronto-socorro todo esse tempo. No 5º dia de internação, ele fala que vai embora, e não há meios de persuadi-lo, né? Muitas pessoas conversaram com ele e ele decidiu que ele ia embora independente. Terceiro caso, o caso de uma mulher de 65 anos que foi trazida pela irmã em insuficiência respiratória já há 4 horas. Na sala de emergência, ela evoluiu com uma parada cardiorrespiratória por um ritmo que a gente chama de ritmo de atividade elétrica sem pulso, um ritmo não chocável. E aí, após 10 ciclos de massagem, a gente conseguiu conversar com a irmã dela, que tinha sido afastada do atendimento, e a irmã dela falou que ela não queria, que ela tinha uma neoplasia pulmonar já metastática, um câncer de pulmão já avançado, e que ela não queria que medidas de massagem cardíaca fossem feitas. Então, o que fazer nesses 3 casos e o que tem a ver esses casos com ética e com burnout? Que são 3 casos de pronto-socorro, são 3 casos que eu de fato vivi, são casos reais. Tudo bem, gente? Um grande desafio que a gente tem na emergência e que caracteriza a emergência é a falta de recurso. A gente tem muita falta de recurso material mesmo, falta de medicação e tal, que gera no profissional de saúde uma série de emoção, principalmente angústia, tensão e tal,
Agora, uma das coisas que marcam a emergência é a questão do tempo, né? Há quem diga, e o discurso mais comum é que a gente não tem tempo para fazer as coisas no pronto-socorro, porque a demanda é tão alta de paciente, de coisa para fazer, que falta tempo para fazer as coisas, né? E aí, uma consulta, uma história normal, um cuidado que a gente deveria seguir nessa hora, em tirar a história, examinar, fazer o diagnóstico, depois pedir o exame, prescrever o tratamento, escrever no prontuário e falar com a família, isso no pronto-socorro acaba virando, eu peço exames primeiro e depois eu trato sem fazer todos os outros passos antes. Muitas pessoas podem argumentar, porque esse é um argumento comum, né, Diego, mas pronto-socorro não é um lugar em que você tem que tratar primeiro e o resto não importa, por causa da falta de tempo. E eu posso dizer para vocês que não. Poucas são as situações em que você não consegue conversar com o paciente, já tem que instituir a terapêutica antes, ou com o familiar do paciente, já tem que instituir a terapêutica antes. A grande questão é que a gente, como não sabe lidar com a constrição do tempo, como a gente não reflete sobre como lidar com a questão do tempo, a gente acaba tomando atitudes no automático. E aí, quando certas situações desafiadoras aparecem no pronto-socorro, nesse contexto de constrição de tempo, a gente é pego meio que no sobressalto, né? Então, situações como essas que eu descrevi aqui de recusa terapêutica, de limitação terapêutica, de não intubação, de retirada de suporte, todos esses são dilemas éticos que acabam aparecendo no pronto-socorro em um contexto em que normalmente o seu tempo para resolver isso é um tempo constrito. E aí, será que os velhos princípios, os antivelhos não, né? Porque os princípios eles nunca envelhecem, mas os antigos princípios, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, eles são o suficiente para ajudar a gente a lidar com essas situações, né? Já que normalmente essas situações envolvem conflitos de valores, né? Quer dizer, o que eu valorizo, o que eu acredito, o que o meu sistema de crença diz que é o mais importante, conflita com o sistema de crença do outro, né? E aí a gente vive num mundo em que a minha verdade é mais importante e o diálogo deixa de ser diálogo e passa a ser monólogo, aí as crises começam a aparecer, interprofissionais, interpessoais, as crises no ambiente de pronto-socorro começam a acontecer, né? E isso gera reação emocional, né? Isso gera reação emocional. Qual que é a questão da reação emocional? Nós profissionais de saúde, conversamos pouco sobre as nossas emoções. Então, a gente olha para essa rosa das emoções, essa roda das emoções à esquerda, e a gente olha, tem terror, tem medo, tem raiva, tem angústia, só que a gente não costuma conversar. Então, às vezes, até quando perguntam para a gente como você se sente, a gente não consegue nem descrever, né? E sendo que as emoções mais comuns em ambiente de emergência são culpa por estar fazendo qualquer coisa de errado, angústia, de novo, pela questão do tempo, a gente se sente sozinho porque a gente acha que a gente está tomando as decisões sem ajuda de ninguém, a gente se sente muito impotente por achar que as nossas ações não são efetivas e muitas vezes a gente fica bastante frustrado. Então, preste atenção, eu tenho um cenário, né, um cenário conflituoso, desafiado por um contexto de baixo tempo, gerando uma sobrecarga emocional no profissional de saúde muito grande. Esse é o cenário do pronto-socorro, né? A emoção que mais predomina, que geralmente é mais difícil de a gente lidar, é o medo, e aí o medo de que o nosso paciente morra. A gente tem muito medo de que isso aconteça. E por que a gente tem medo? Porque o pronto-socorro geralmente é um ambiente em que a morte ocorre mais vezes, pelas características do pronto-socorro. Os pacientes
que chegam no pronto-socorro são pacientes que chegam instável. Então, o medo da morte, ele está permeando a gente o tempo inteiro enquanto a gente está no pronto-socorro. A gente justifica os nossos planos terapêuticos baseado sempre em mortalidade. Eu dou esse remédio porque a mortalidade é menor, eu dou esse remédio porque a mortalidade é menor. Ou seja, o assunto morte, ele está lá perpassando, consciente ou inconscientemente, a gente o tempo inteiro. O problema é que às vezes esse medo pode ser paralisador. Então, entender que as nossas emoções estão influenciando a gente o tempo inteiro nesse ambiente de conflito é muito importante. Ele influencia, inclusive, o jeito como a gente lida com a ciência, né? Só trazendo um exemplo atual, né? A maior parte dos pronto-socorros do nosso país tem prescrito remédios na pandemia que não são comprovados cientificamente. Isso é só um dos exemplos de que a gente não consegue lidar com a nossa impotência frente a uma doença que é grave, que tem determinado uma mortalidade grande no país, e uma incerteza muito grande que a gente sente, uma desconfiança na ciência, que foi o que a gente historicamente se pauta, né? Então, vocês conseguem imaginar que nesse contexto é muito comum que o profissional de saúde se sinta extremamente sobrecarregado, né? Ele se sinta pressionado, e aí ele entra nisso que a gente chama de síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Né? A síndrome de burnout é quando o trabalhador, o profissional, ele é exposto cronicamente, então assim, é o tempo inteiro, todo dia, são 12 horas de plantão, e ali, ó, ele é exposto a fatores estressantes, tanto os fatores pessoais como interpessoais no ambiente de trabalho, e isso leva ele a uma exaustão física e emocional, gerando emoção emocional, que é geralmente sensação de frustração, fracasso, impotência, que é isso que eu estou te falando. E aí você entra nesse carrossel que é a síndrome de burnout. Quais são as consequências dessa síndrome? Você declina a empatia. O que é declinar a empatia? Você desenvolver um comportamento distante afetivamente, tanto do paciente quanto dos seus colegas de trabalho. Acontece a despersonalização. Você já não se reconhece mais como você mesmo. Aliás, às vezes você nem lembra por que você está lá, né? E isso tudo gera um efeito negativo na qualidade do cuidado oferecido para o paciente. A gente começa a tratar a pessoa como mais um. Não refere as pessoas mais como nome, mas como o caso da insuficiência cardíaca, o paciente do raio-x alterado. E aí a nossa comunicação com o paciente fica extremamente prejudicada. Na verdade, a gente desiste de se comunicar com o paciente. A gente fala só com os exames, né? Quantas vezes eu já não vi no pronto-socorro o paciente fazer um procedimento, seja ele cateterismo, qualquer outro, sem ele saber do que se tratava esse tipo de procedimento, né? E isso tudo define um pior desempenho clínico, né? Então, eu acho que essa que é a principal e fundamental mensagem. Um ambiente desafiador, em um contexto intenso, violento, agressivo, também desafiador, gera uma reação afetiva, e como a gente não está acostumado a pensar na nossa emoção, na nossa reação afetiva, isso gera uma alteração no nosso comportamento entre nós profissionais de saúde e com o paciente. Altera a nossa tomada de decisão, altera o nosso processamento de informação e altera as nossas atitudes interpessoais. Isso é a síndrome do burnout, né? E aí, eu acho que o que eu queria propor aqui essa é a síndrome de burnout, essa é a consequência. O que eu quero propor aqui é, Diego, tá, entendi. O que eu faço com isso? É para isso que a gente tem guias. E aí, a minha proposta é que a gente volte à velha lição da antiga Grécia Antiga, que ensinou para a gente as virtudes, que são baseadas nos valores profissionais. Então, lá no nosso primeiro ano, a gente tinha um ideal. O nosso ideal era se tornar um profissional que fosse um profissional em que a gente sairia com uma sensação de realização, de realizado. Um profissional que a gente vai ajudar o outro, a gente vai ajudar o próximo, a gente vai contar com o próximo.
Para isso, a gente precisa de treinar. As virtudes, elas são treináveis nos nossos hábitos, nas nossas atitudes do dia a dia. Quais são essas virtudes? Ser competente, se atualizar o tempo inteiro e estudar o tempo inteiro. Ser corajoso para enfrentar os desafios que estão aí no dia a dia e para defender os valores da nossa profissão de saúde, aqui eu digo, né? Da enfermagem, a profissão médica, quais são os valores que a nossa profissão pauta, né? O altruísmo, o respeito, o compromisso, a compaixão, ter compaixão, olhar sempre para o outro, ser ponderado, tomar a decisão do meio. As decisões extremas, geralmente, são decisões que a consequência vai te trazer uma sobrecarga emocional de distanciamento da pessoa que você quer ser. Cuidar de si mesmo, ser fiel e íntegro ao que você acredita que é a verdade, né? Ao que você acredita que é o melhor comportamento, e sempre entender que você é capaz de aprender com o outro. Quantos e quantos conflitos no pronto-socorro não seriam evitados se nós médicos soubéssemos que a gente é capaz de aprender com nossos pacientes, se nós médicos soubéssemos que nós somos capazes de aprender com o enfermeiro, e o enfermeiro aprender com o médico, e o enfermeiro aprender com o paciente, e a gente ficar feliz com a ideia de que a gente está conseguindo realizar um bom trabalho entre nós. Né? Às vezes as pessoas pensam, pô, Diego, mas isso não é ideal demais? É ideal, mas quanto mais a gente conseguir se aproximar do profissional ideal que existe na nossa mente, mais real a gente vai conseguir trazer ele. E aí a gente não vai se sentir tão frustrado, porque a questão da frustração vem de você não tornar real aquilo que você espera de si mesmo. A ideia de você não se tornar frustrado é justamente você tornar real o que você tem como expectativa de si mesmo. E isso se dá através do valor. E isso no pronto-socorro é o ideal. Então, a proposta aqui, bem prática, bem real. Quando você estiver no pronto-socorro, entenda que você tem um problema da constrição do tempo. Isso é um fato. Só que ter pressa é diferente de ser rápido, de ser eficiente. Né? Ter pressa é você fazer muita coisa sem sentido. Ser rápido é você dar menos passo para chegar no mesmo lugar. Né? E aí, uma das propostas, uma das ideias aqui, e é só uma sugestão, é que a gente tente fazer hierarquização de prioridades. O que é urgente e importante eu faço imediatamente. O que é importante, mas não é urgente, Diego, dá um exemplo do que é importante, mas não é urgente. Escrever no prontuário. Escrever no prontuário é o único registro que você vai ter, e é o mais importante, que vai definir cuidado do paciente, que vai definir prognóstico do paciente, que vai definir a transferência de cuidado, que vai te defender num eventual processo, é importante. Tem que ser feito. Não adianta, tem que ser feito. Entenderam? O que é urgente e importante? Pô, cuidar do seu paciente, né? Então, tentem elencar as prioridades. Isso já vai melhorar bastante da sua sobrecarga afetiva durante o dia a dia. Vai melhorar bastante a sua frustração, né? Então, vamos voltar aos casos. No caso desse senhor que tinha dor no tornozelo já há 3 meses. Esse é um paciente para ser tratado no pronto-socorro? Não. Ele tinha urgência? Não. O enfermeiro, ele pode dispensar esse paciente sem uma consulta médica? Também não. Também não. Os dois, tanto o médico como o enfermeiro, eles precisam entender que esse paciente, normalmente, ele vai no pronto-socorro porque ele está desesperado, porque ele não conseguiu achar saída, ele já tem a dor há um tempo, não conseguiu, o sistema não conseguiu abraçar ele. Isso é justificativa para ele ser atendido no pronto-socorro? Também não. Mas isso não justifica você tratá-lo mal. Então, o que você faz? Você senta com ele, conversa, explica que o que ele tem não é de urgência e que você vai fazer o máximo para que ele seja acolhido em outro serviço. E você o reencaminha para o serviço, né? Explicando a necessidade de que a consulta dele seja marcada, né? No segundo caso, né, o paciente falou que ia embora e já esgotou todas as alternativas. Há quem diga, Diego, ele não quer ser tratado, ele que vai embora. Não, gente, não é assim. Não está certo isso, né? Ele não falou que ele não quer ser tratado, ele se negou à internação, o que não é muito difícil de entender, considerando um pronto-socorro. Como que é
tomar banho no pronto-socorro, comer no pronto-socorro, dormir na maca no pronto-socorro. Se a gente se colocar um pouquinho na situação do paciente, a gente vai entender rapidamente que não é um cenário simples. Então, o que a gente faz? A gente acolhe esse paciente, a gente explica para ele que a gente está muito preocupado com o estado de saúde dele e que a gente não vai amarrar, não vai prender ele lá, etc. E que a gente vai fazer a prescrição porque a gente está muito preocupado com o estado de saúde dele. Então a gente faz a receita dele para ele tomar o remédio em casa, porque ele não se nega a isso. E a gente se coloca à disposição para caso, em algum momento, ele volte, a gente cuide dele. Mas no prontuário, e para ele, a gente deixa claro, o senhor está indo de alta contra indicação médica. Nós não indicamos o senhor ir de alta. Isso fica registrado no prontuário, isso fica claro para o paciente. Pronto, acabou ali a questão. Você já deixou claro. Mas vejam, mesmo que vocês façam isso direito, vai ainda sobrar talvez uma sensação de frustração. Mas que muitas vezes, quando você faz assim, o paciente muda de ideia e fica no pronto-socorro, e muitas vezes ele vai até depois, mas volta. Quer dizer, é uma questão de entender que o foco ali não é você. Não é que você quer que ele faça o que você está mandando. O foco é ele. Nós estamos preocupados que se ele for embora, alguma coisa muito ruim pode acontecer com ele. Esse é o foco. Se você deixar registrado que essa foi uma alta contraindicação médica, você não vai ter problema com processos quer dizer, processar todo mundo pode ser, mas com condenações e etc. E o caso que eu considero aqui, talvez o caso mais complexo, mais desafiador, esse caso tem várias coisas a ser discutida, como, por exemplo, por que a gente tira o acompanhante da sala de emergência quando o paciente chega muito grave, né? Mas isso daria várias discussões por bastante tempo. Mas o fato é que, depois que a gente vai conversar com o acompanhante, né, e aqui, ó, de novo, a hierarquização de tempo, né? O ideal seria que um paciente que esteja em parada cardiorrespiratória, que a gente detectou que ele parou por ritmo de AESP, e que nesse caso a história é a coisa mais importante, se você não estiver sozinho, o ideal é que você peça para alguém ir imediatamente tirar a história, né? Você ter organizado isso na sua cabeça, tudo bem? O próximo passo, que depois conversou e percebeu que a moça não gostaria de sofrer massagem cardíaca nem nada, é parar de massagear o peito da paciente e acompanhar os últimos instantes de vida dela com ela, se possível pedindo para a familiar entrar, caso a familiar queira, se colocando à disposição, fornecendo os cuidados paliativos necessários. Vejam, esses 3 casos são casos desafiadores, são casos em que trazem bastante reação afetiva, bastante reação emocional, mas que tem como eles serem resolvidos sem que você se sinta impotente, sem que você se sinta frustrado. O problema da impotência, da frustração, da angústia é que no ambiente de pronto-socorro pode parecer que o seu trabalho não tem sentido, ainda mais se você entender o sentido do seu trabalho como esvaziar um pronto-socorro. Gente, esvaziar um pronto-socorro no SUS é irreal. É uma expectativa irreal. A gente nunca vai conseguir zerar um pronto-socorro de SUS. Então, a gente tem que entender qual que é a nossa missão. Certo? Estar estressado é diferente de estar cansado. Tá cansado, você dorme, descansou, se acordou, tá ótimo. Tem gente que tira um mês de férias e quando volta no primeiro dia já fala que tá cansado. Isso não é cansaço, isso é estressado. O que é isso? É você não entender mais qual é o sentido do que está fazendo. A minha proposta nos últimos slides foi de falar para vocês que tem como retomar o sentido. E que a recuperação desse sentido vem em você decidir o que você vai fazer nas 12 horas de plantão que você está no pronto-socorro, nas 6 horas de plantão que você está no pronto-socorro. Em que você vai focar? No exame, no seu paciente, em você mesmo. A minha sugestão é que a gente treine a prática da virtude para focar no paciente e de modo que você saia do pronto-socorro, tudo bem, às vezes com ele cheio ainda, mas com uma sensação de realização profissional. Desse modo, você vai ter adquirido o que a gente chama de frônesis, que é a sabedoria prática.
né? Você vai aplicar na prática tudo aquilo que você aprendeu durante a sua faculdade. Tá bom? É isso que eu tinha a falar para vocês. Eu agradeço muito o convite. Eu vou deixar o professor Flávio falar agora, fazer as considerações dele. E muito obrigado de novo. Professor? Muito bem, Diego. Obrigado pela sua apresentação. Foi muito boa. E tocou exatamente nos pontos que eu acho que são muito relevantes para a gente conversar. Primeiro ponto que eu queria dizer é que o pronto-socorro é um lugar onde, como você mostrou, todos os elementos produtores de burnout estão presentes. Né? Você tem que trabalhar muito, tem pouco tempo para fazer as coisas, geralmente você está pressionado por falta de leito, pressionado por uma fila do lado de fora, e aí pressionado também por pessoas que procuram o pronto-socorro, como você falou, por questões que não são próprias de emergência, mas porque elas não conseguiram outro tipo de assistência, então vão parar no pronto-socorro. Então é um lugar que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar em burnout. E o que significa esse tomar cuidado? Em primeiro lugar, tomar cuidado significa lembrar que as nossas profissões, todas as profissões da área da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, assistência social, psicologia, que estão bem presentes na emergência, elas têm princípios éticos que normatizam a nossa conduta, que orientam, que dão um sentido para o nosso trabalho. E o sentido do nosso trabalho, em qualquer lugar, mas também no pronto-socorro, é cuidar das pessoas. A gente não pode deixar que nada se interponha entre nós e esse sentido. Nossa profissão, nossas profissões, elas são profissões para o outro. E um jeito de você aliviar muito essas sensações, essa frustração que podem levar ao burnout, é lembrar disso, é lembrar que você está lá para cuidar das pessoas e fazer o melhor possível, o melhor que você puder fazer, e não tentar normalizar algumas coisas que a gente vê acontecerem no pronto-socorro, às vezes, infelizmente, como, por exemplo, tratar mal pessoas que estão reivindicando alguma coisa porque está demorando para atender ou porque o atendimento não está sendo satisfatório, tratar mal essas pessoas, tratar mal as pessoas que a gente julga que não tinham motivo para estar lá naquele momento. A gente não deve fazer isso e não pode fazer isso, porque isso vai acabar repercutindo para nós mesmos. A gente acaba desvalorizando a nossa presença e o nosso trabalho. Essas pessoas estão lá porque precisam de nós. Ainda que, lógico, sempre vai ter um ou outro cara que está lá por outros motivos, mas não é a maioria, a imensa maioria das pessoas precisa da gente. A gente tem que entender o nosso papel nisso e fazer o melhor possível. Fazer o melhor possível significa ter compromisso com a nossa competência. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, a gente tem que conhecer os protocolos da instituição, a gente tem que saber o que está fazendo, não dar ouvido aos achismos, aos palpites e se manter fiel à verdade das nossas profissões. Tá? A gente tem que buscar uma multiprofissionalidade que, particularmente no pronto-socorro, eu diria, é obrigatória. No pronto-socorro, a gente trabalha ombro a ombro com os outros colegas das outras profissões da saúde. Se a gente não tiver, de fato, um trabalho em equipe com a enfermagem, com o serviço social, com a fisioterapia, com psicologia, onde tiver, que deveria ter em todos, mas infelizmente não tem, a gente acaba sofrendo muito com essa individualização do trabalho, da responsabilidade do trabalho em cima da figura do médico. Então, todos temos que trabalhar realmente em equipe. A gente tem que chegar e estabelecer um relacionamento entre nós todos, de tal forma que criticar o trabalho um do outro não seja visto, não seja mal visto, mas sim o contrário, seja visto como uma postura de colaboração, no interesse do melhor cuidado do paciente. E isso alivia muito, muito o caminho do burnout. Uma equipe que trabalha bem azeitada, bem organizada, com um relacionamento bom, alivia demais a sensação de frustração e a sensação de peso e o estresse que advém do trabalho na emergência.
Acima de tudo, gente, a gente tem que ter empatia. Na emergência, mais do que em qualquer lugar. A gente tem que entender, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas. A gente tem que, para usar uma palavra que o Diego gosta muito, a gente tem que amar o nosso trabalho. E a gente tem que amar as pessoas que estão lá, porque elas são a razão da nossa existência profissional. Tá? E a gente tem que fazer o melhor possível para cuidar delas e acolhê-las sempre. Né? Toda vez que a pessoa chega no pronto-socorro, ela tem que ser acolhida. Se o caso dela não é de emergência, nós vamos conversar com ela e explicar o que está acontecendo. Mas ela tem que ser sempre acolhida. Não tem cabimento a gente brigar, por exemplo, com os colegas do SAMU. O SAMU é um serviço de ambulância, gente. O SAMU não cria paciente, eles não inventam as pessoas que eles levam para o pronto-socorro. Eles são nossos colegas no enfrentamento das emergências. Não tem sentido a gente brigar com os bombeiros. Não tem esse tipo de coisa, não ajuda, só piora. No fim, a gente está desvalorizando a nós mesmos e ao nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso, isso tem que ser um mecanismo consciente de conscientização do nosso papel. E a gente tem que, pensando nisso, tentar sempre fazer o melhor. E como disse o Diego, gente, o tempo é o tempo que a gente tem para fazer as coisas que a gente julga importante. Então, se eu acho que é muito importante eu ficar pedindo exame e discutindo, sei lá, minúcias diagnósticas, eu não vou ter tempo de conversar com o paciente. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, ou pior, faz coisas que não deveria, porque a gente não conversou minimamente com as pessoas. Então, eu já tive casos, eu trabalhei na emergência do Hospital de Clínicas da Unicamp por 26 anos, fui plantonista, fui chefe do pronto-socorro. Então, eu sei que muitas vezes o paciente chega, a gente quer começar já a fazer as coisas no paciente, mas às vezes é uma conversa de 2, 3 minutos com um familiar que está junto, que pode orientar um sentido completamente diferente do tratamento. Às vezes o paciente só foi lá no pronto-socorro para morrer, porque a família não aguentou ver ele morrer em casa e quer que ele morra com cuidado, sem sofrer, essas coisas. Ninguém quer que ele seja reanimado, colocado na UTI, nem o paciente, nem a família. Então, muitas vezes é uma conversa de 2, 3 minutos, a gente consegue redirecionar todo o tratamento do paciente. E é curioso falar de cuidado paliativo na emergência, mas quem ainda não percebeu, reflita um pouco sobre isso, porque a emergência é um dos lugares onde a gente mais tem possibilidade de oferecer um cuidado paliativo. Né? Tudo isso, gente, funciona para aliviar o estresse, para aliviar a tensão, para permitir que a gente se sinta valorizado no nosso trabalho e permitir que a gente diminua a possibilidade da gente entrar em burnout. E se entrar em burnout, gente, nós temos que buscar ajuda. Mas uma coisa muito ruim é continuar trabalhando em burnout. Ele só vai piorar. Então, sentiu que está entrando em burnout, que está numa situação difícil, busca ajuda profissional. Né? Busca um psicólogo. Primeiro converse com seus colegas, que isso já ajuda bastante. Depois busque ajuda profissional. É certeza que a sua instituição deve ter pelo menos alguém para te indicar um caminho para você seguir. Hoje em dia, burnout é reconhecido como uma doença profissional. Tá? Então, é um conselho que eu dou para todos vocês. Era isso que eu queria comentar só, gente. E agora a gente poderia abrir aí para comentários de vocês e perguntas. Obrigado.
O Diego é especialista nisso, Fernando, então eu vou deixar para ele comentar. Vai lá, Diego. Obrigado, professor. A gente tem eu tenho um problema, Fernanda, e o Flavinho já sabe disso, e desculpa, Flavinho, você vai ter que me ouvir falar isso mais uma vez, que é o problema de falar de amor e não ter vergonha de falar de amor, e se precisar eu grito sobre amor, talvez seja porque eu seja fã de sertanejo universitário, da sofrência, tá? Que é ruim, né, professor? Mas eu também gosto de rock, tá? Mas brincadeiras à parte, Fernanda, assim, eu acho que às vezes as definições são muito importantes para escrever artigo e para definir os estudos e para saber exatamente com o que a gente está mexendo e tal. Mas atualmente, como você mesmo disse, tem muita gente que duvida que a empatia seja um conceito em si, né? Eu recentemente li um artigo que fala da empatia sendo como um sentimento moral, que é a partir da valoração que você dá do outro e da valoração que você dá de si mesmo. Eu acho, mas agora eu acho não é de artigo, até porque os artigos não chegam a uma conclusão, uma coisa que é nível de evidência 1A, sobre o que é compaixão, o que é alteridade, o que é altruísmo, o que é empatia. Eu acho, de novo, eu gosto de me apropriar do termo de amor, falando do amor grego, que é o amor de doação. O que precisa acontecer, e que isso envolve um treinamento, é você entender que a nossa profissão, quando eu falo nossa profissional de saúde, ela envolve um amor de doação, que é você, muitas vezes, se ausentar em prol do outro. Se ausentar em todos os aspectos, se ausentar do cansaço físico, se ausentar do cansaço afetivo, que seria a fadiga de compaixão, se ausentar da tristeza que eventualmente você sinta, para ir em direção ao que o outro sente. Se ausentar de verdade, sabe? Quer dizer, eu estou triste, mas nesse momento o que me importa é a sua tristeza, e eu sinto a sua tristeza. Aí tem muita gente que vai falar, Diego, mas isso não é empatia? Pode ser, isso não é compaixão? Pode ser também. São formas diferentes, talvez, de a gente nomear o amor. Que é isso, é você decidir que naquele momento você vai estar lá para o outro. A grande questão é que isso nos faz feliz. Essa que é a grande sacada. Isso nos faz feliz. Então, quando a gente está no pronto-socorro e a gente não consegue exercer esse tipo de atividade, esse tipo de doação, por motivos do próprio ambiente, do contexto, normalmente a gente sai de lá insatisfeito e com uma sensação de não realização de profissional. É aí que surge o burnout. Aí perde sentido. Obviamente, a nossa profissão vai perder sentido se a nossa profissão ficar centrada em nós mesmos, né? Então, Diego, mas como que eu exercito isso de um jeito simples? Exercer isso de um jeito simples no pronto-socorro, aqui eu vou falar simples como uma fórmula simples, mas não que seja simples fazer isso, é você não falar não, ou falar a menor quantidade de nãos possíveis. Eu vou dar um exemplo prático, Fê. Uma enfermeira me chama e fala assim, doutor, você pode avaliar o paciente seu Antônio? Aí quem é o seu Antônio? Eu não conheço ele. Ah, o seu Antônio é um paciente, eu sou da clínica, tá? É um paciente de ortopedia que tá com bastante dor no braço. Aí eu virei e falo assim, você pode procurar o doutor X da ortopedia, porque ele não é o meu paciente? Você acabou de falar não para a enfermeira. Não foi sua intenção, talvez, mas você acabou de falar não para ela. Pode não parecer, mas isso durante o seu dia inteiro, essa quantidade de nãos que você fala, depois eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, para fazer outras coisas que talvez para você não sejam prioridade, no final do dia você não se sinta realizado. Agora, caso você decida que você vai ver aquele paciente, mesmo você não conhecendo ele, mesmo ele não sendo seu, e você fala, eu vou lá dar atenção para esse paciente, provavelmente você vai se sentir bem, porque você atendeu não só a um pedido da enfermeira e por isso você valorizou o trabalho dela, você escutou ela, você entendeu que era importante, como também você foi ver um paciente. Aí você diz, mas e todos os outros pacientes? Depois você vai ver todos os outros pacientes, mas tudo é importante. Com o tempo, você aprende a formular o problema de um jeito que
você consegue fazer as coisas mais importantes, que é dar atenção para o seu paciente, para a família dele e para os profissionais que estão à sua volta. Agora, a gente precisa entender qual que é a nossa realidade, né? Que é o que o professor Flavinho estava falando. A nossa realidade do SUS o nosso sistema estará sobrecarregado, ponto. Terá mais paciente do que a gente consegue dar conta, no sentido de que é mais gente para um número restrito de profissionais. E, portanto, nós todos estamos no mesmo barco. Até por isso que eu concordo com o professor que não adianta a gente brigar com o SAMU, não adianta a gente brigar com a Central de Regulação, não adianta a gente ficar brigando entre nós profissionais. Então, se você entender que o seu papel é cuidar de todo mundo, você colocou uma expectativa que não é real. Né? Agora, se você entender que o seu papel é cuidar por completo daquele que você está vendo, e depois cuidar por completo daquele que a gente está vendo, e depois cuidar por completo depois daquele que está vendo, na hora que acabar ainda vai ter uma galera para atender. E aí eu acordo às 7 horas da manhã e falo, pô, vamos lá atender aquela galera que ficou faltando. E aí no dia seguinte, pô, vamos lá atender aquela galera que... Mas aí a sua profissão tem sentido, você não sente como um desvalorizado. Você entende? Agora, você achar que ao final do dia você só vai ser feliz se você tiver atendido todos os pacientes do pronto-socorro, talvez, se essa for a sua missão, talvez na ânsia de fazer isso, você não consiga dar atenção por completo para todos os pacientes. Isso vai determinar que eles fiquem mais tempo no pronto-socorro, isso vai determinar que os serviços não tenham sido feitos por completo, não seja eficiente, e talvez você saia de lá com uma sensação de tristeza enorme. Mas o exercício da empatia, o exercício da compaixão começa com você falar sim. Sim para o paciente, eu vou te ajudar. Sim para a enfermeira, estamos juntos. Sim para o enfermeiro, estamos juntos. Sim para o psicólogo, estamos juntos. E sim para o administrativo que falou para você, poxa, doutor, você pode me ajudar com uma impressora tal? Vamos também. Entendeu? O sim. Não vai ser possível sempre falar sim, mas começa com sim. Eu chamo isso tudo de amor, Fê. Outra coisa, Diego, é que a gente, na emergência, a gente acaba com o tempo, se a gente tem essa atitude de disposição para o trabalho, a gente acaba formando um ambiente melhor de trabalho. E a gente percebe isso, quer dizer, quem trabalha na emergência, depois de um certo tempo de conhecimento, forma meio que uma gangue, um grupo, entendeu? Principalmente aqueles profissionais que estão, como o Diego falou, que estão lá mais para dizer sim do que não, a gente acaba se entendendo de um nível que ajuda muito o trabalho nosso, trabalho uns dos outros, e ajuda muito o trabalho do local, da unidade toda. Então a gente acaba criando um relacionamento forte até, um relacionamento que vai além só do coleguismo ali do trabalho, um companheirismo forte. Isso é muito importante também, porque você se sente acolhido também no seu local de trabalho. Quer dizer, o pronto-socorro deixa de ser um inferno para ser o seu local de trabalho, entendeu? Onde você tem seus colegas, seus companheiros que estão todo mundo lá, estamos aqui, vamos lá, minha gente, estamos juntos. É esse tipo de sentimento que a gente acaba desenvolvendo. Ou seja, ou melhor, nem todo mundo consegue criar esse ambiente, mas aqueles que conseguem se saem bem melhor do que os que não conseguem, claramente. Eu só queria comentar mais uma coisa, Fê, que é a questão que você falar de a gente às vezes participa das ligas, e agora eu vou voltar para um público específico, que é o pessoal que está nas ligas, que geralmente é um pessoal mais novo na profissão, o aluno do 2º ano, do 3º ano, o aluno do 4º ano. É comum, às vezes, a gente testemunhar nessa fase da nossa formação comportamentos em que a gente ache inadequado. E é importante que você tenha uma coragem de sustentar aquele valor que você acha que é importante quando você observa um comportamento inadequado. E não normalize um comportamento antiético ou um comportamento inadequado. Eu acho que um dos maiores desafios é que as pessoas que trabalham nos pronto-socorros geralmente estão no começo da sua fase profissional. E nesse começo é muito difícil que a gente tenha uma atitude reflexiva. Então é comum, de vez em quando, a gente ter lapsos de comportamento antiético durante o pronto-socorro, e aí o aluno que está ali por perto
presencia isso e reproduz esse comportamento. Eu acho que é muito importante, primeiro, o profissional mais jovem que está no pronto-socorro começar o quanto antes a ter um comportamento reflexivo. Eu acho que isso é muito importante. E o aluno da liga que está presenciando esse comportamento ter uma coragem de falar, não é isso que eu quero para mim, não é assim que eu quero cuidar do meu paciente. Presenciou um comportamento antiético, primeiro pensa assim, depois, se quiser conversar com a pessoa que fez o comportamento, ou faça de um jeito que acha que vai ser construtivo. Mas o primeiro passo já seria, esse não é o comportamento que eu quero para mim, esse não é o valor que eu cultuo para minha profissão, para o meu ser profissional. Que é isso, Fernanda. Você tinha perguntado sobre a empatia, tem diferentes definições. A gente tem a fadiga da compaixão, a gente tem a empatia, a gente tem altruísmo, a gente tem autoridade. E você pediu que a gente comentasse um pouco como que seria os diferentes aspectos da empatia, da fadiga da compaixão, do cansaço afetivo dentro do ambiente desafiador que é o pronto-socorro. É sobre isso que a gente estava comentando aqui. Pessoal, a Fernanda está pedindo para a gente se despedir por ela, que o microfone dela, infelizmente, não está ligado aqui. Eu queria agradecer as ligas do trauma de Campinas. Agradecer bastante por trazer esse tema do burnout e da ética no pronto-socorro. Às vezes é um lugar que a gente acha que não cabe essa discussão, mas a gente acredita lá na disciplina de ética que cabe a discussão, a aplicação dos princípios em contextos bastante desafiadores. Então, gostaria de agradecer, gostaria de me colocar à disposição para dúvidas e desejar que todos sejam felizes em suas profissões buscando ser o melhor profissional, buscando ser aquele profissional que sempre quis ser e não deixar de acreditar que isso é possível. Com certeza isso é possível. Eu aprendi isso com o professor Flávio lá na prática e agora na teoria na disciplina de ética e eu busco isso e desejo para todos vocês essa sensação de realização profissional e de felicidade, que não exclui momentos de tristeza, né? Muito bem, obrigado, Fernanda, pelo convite, pessoal de todas as ligas que estão participando aqui, né? Unicamp, PUC, São Leopoldo, pessoal da Univale. É muito legal ter vocês todos aí juntos fazendo essa atividade. Lembrar, como disse o Diego, que é importante que a gente não perca de visão que nós seremos o profissional que a gente quiser ser. É claro que existem circunstâncias que podem eventualmente direcionar a gente para um ou para outro caminho, mas a gente quase sempre vai ser aquilo que for decorrente das nossas escolhas profissionais. Então a gente precisa pensar bem qual que é o nosso papel como profissional da saúde, qual que é o nosso papel num país como o nosso, qual que é o nosso papel em relação aos nossos pacientes, as pessoas que a gente vai cuidar. E decidir o que a gente quer fazer. Vamos trabalhar para melhorar a qualidade do atendimento em saúde no nosso país, que o nosso povo precisa muito.
de que a gente esteja empenhado numa implantação mais definitiva de um sistema mais justo e mais acolhedor. É isso. Mais uma vez, obrigado a todos, boa noite. Continuem firmes aí, gente. Sempre que precisar, estamos aqui.